Durante uma reunião de status do projeto, o gerente do projeto atualizou o patrocinador sobre o desempenho do projeto, informando-o de que o IDP é 0,75 e o IDC é 1,05. O que isso indica? A resposta rápida a essa questão aqui, ela é bem direta, tá? Se o meu IDP está abaixo de 1, significa que o meu projeto está abaixo do progresso esperado. Se ele estiver acima de 1, ele tá dentro daquilo que é esperado, então ele está talvez até adiantado. Eu não posso dizer assim, eu tenho muito cuidado para dizer, para usar a palavra atrasado, né? Apesar de que aqui está sendo utilizado, porque tudo depende do contexto da questão, porque tecnicamente, para dizer que ele está atrasado ou não está, eu precisaria de avaliar o caminho crítico também, tá? Mas de uma maneira mais grosseira, eu poderia dizer que abaixo de 1 está atrasado, acima de 1 está ok para o IDP, abaixo de 1 ele está gastando mais do que devia, acima de 1 o IDC está bom, está gastando menos do que tinha sido planejado. Então, se ele está com IDP de 0,75 e IDC de 1,05, a resposta bem direta é que o projeto ele está dentro do orçamento, porque o IDC é bom, ele é positivo, mas ele está atrasado. É a letra B de bola, por causa do 0,75 aqui. Agora, hoje nessa aula, como vocês estão aqui, vocês tiraram esse tempo para estudar comigo, eu vou avançar um pouco na explicação. Não vou dar todo o detalhamento de valor agregado não, tá? Porque a teoria necessária aqui é o valor agregado. Mas eu vou aprofundar um pouco mais para quem está aqui já aprender um pouco mais de uma forma bem simples, tá? O que que são? Eu vou dar até exemplo dessas casinhas super lúdicas aqui para vocês entenderem. O IDC, basicamente, é um índice que é a divisão do valor agregado VA pelo custo real. E o IDP é a divisão do valor agregado, que é um indicador, pelo valor planejado. Vamos ver isso na prática? Vamos lá, que eu acho que é o jeito mais direto de vocês entenderem. A gente, então, tem que falar de um projeto bem simples para ficar muito fácil. Então, um troço bem banal aqui. Não reparem a complexidade muito simples do projeto, mas é justamente para vocês entenderem. Vamos supor que eu tenho um projeto para construir 5 casas iguaizinhas. Elas só mudam a cor aqui, mas isso não muda o tempo que eu levo para poder construir cada uma e nem o custo que eu levo para poder fazer cada uma. E vamos supor que para cada uma dessas casas eu gaste exatamente, o meu custo planejado para elas é exatamente o mesmo, R$ 50.000. E o tempo gasto para elas também é exatamente o mesmo, 1 mês para cada casa. E eu resolvo fazer esse projeto de uma maneira que eu gasto o primeiro mês para construir a casa 1, o segundo mês para construir a casa 2, o terceiro mês para a casa 3, o quarto para 4 e o quinto mês para construir a casa 5, tá? Então, o que acontece? O progresso planejado é uma casa por mês, o custo planejado é de 50 mil. Vamos supor que no final do mês 2, eu tenha uma casa concluída e tenha gasto R$ 70.000. Quais são os valores do meu IDC e do meu IDP? Diante desse cenário, fica simples vocês entenderem. Olha, se eu tenho uma casa concluída, o que é o meu valor agregado? É o valor daquilo que eu entreguei. Se eu planejei que cada casa vai me custar R$ 50.000, quando eu digo que eu entreguei uma casa, eu posso dizer também que eu agreguei R$ 50.000. Eu deveria, até o final do mês 2, ter entregue 2 casas, mas eu entreguei uma e gastei 70 mil. Né? Se eu agreguei uma casa e o valor planejado de cada casa é 50 mil, o meu valor agregado é 50 mil, motivo pelo qual a gente tem os 50 mil aqui no numerador, tanto do IDC quanto do IDP. Agora, qual que é o valor do custo real para eu calcular o IDC? É muito fácil, é o quanto que eu gastei, 70 mil. Né? E qual que é o valor do valor planejado? Também é muito simples. É o valor que eu deveria ter entregue, que é o valor equivalente a 2 casas e não uma casa, que é 100 mil nesse caso aqui. Se eu divido 50 mil por 70 mil, eu tenho um IDC que é igual a 0,71, e se eu divido 50 mil por 50 mil, eu tenho um IDP que é igual a 0,5. Né? É assim que a gente chega nesses números. Nesse caso, a gente tem os 2 indicadores ruins, né? Agora, vamos supor que ao invés, deixa eu mudar aqui a minha canetinha, que ao invés de ter gasto 70 mil, eu gastei só 25 mil.
É difícil escrever com mouse, né? 25.000. O que que mudaria? Mudaria só o meu IDC. Meu IDP não muda, porque o VA permanece o mesmo, eu continuo tendo entregue só uma casa e o meu VP continua o mesmo. Eu continuo tendo, era para eu entregar 2 casas de qualquer forma, mas mudou o tanto que eu gastei, que não foi 70, foi 25. Então eu teria 50.000 dividido por 25.000. O meu IDC, nesse caso, estaria ótimo, estaria 2, estaria gigante, estaria muito maior que 1, estaria o dobro de 1. Por quê? E por que que ele estaria bom? É só a gente parar e pensar, a gente esquecer a decoreba, parar e pensar. Por quê? Porque eu entreguei 50.000, entreguei o equivalente a 50.000, mas gastei só 25. Tudo bem que eu estou meio atrasado, mas essa casa que eu entreguei, eu consegui entregar de uma maneira muito econômica, né? Nesse segundo cenário, especificamente aqui. Então, repare que com esse exemplo simples, eu acho que deve ter ficado mais claro. Nesse caso específico aqui, a gente estava com um cenário parecido com o segundo, né? Um IDP ruim e um IDC bom, só que estava um pouco diferente, porque ele está só levemente bom aqui e não tão bom quanto nesse outro cenário que eu coloquei. Se você gostou dessa questão, dessa explicação, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, tem interesse na certificação PMP ou na certificação CAPM, né? A certificação PMP que é a mais importante do mundo no campo de gerenciamento de projetos, e a CAPM é uma certificação similar à PMP, também emitida pelo PMI, para aquelas pessoas que ainda não têm a experiência necessária aí para a PMP, né? E se você tem interesse nessas coisas todas, certamente você vai querer saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas 2 certificações. Inclusive, a gente vai começar uma próxima turma no dia 28 de março, está pertinho já, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link ou a instrução de como que você faz para saber mais a respeito desse curso, e também para que você possa se cadastrar na lista de espera. Se cadastrando nessa lista, você muitas vezes tem inclusive acesso a um preço especial. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.